Vamos com o Gustavo Uribe, porque aqui sextou com S de serviço. A gente quer ver serviço, viu, Uribe? Não é pra você ficar só por aí circulando, não. E de suor apurando aqui em Brasília. Você sabe que eu perguntei no Twitter com a galera, sextou com S de quê? Rapaz, se eu contar o que responderam, mas eu não conto, tá bom? Porque temos classificação indicativa que não permite. Me diga uma... 10h30 da manhã também não dá, meu queridinho. Me diga uma coisa, a articulação política de Lula dentro do Congresso Nacional. Até estava vendo aqui uma postagem do Eduardo Braga, o líder do MDB no Senado, que disse assim: informei aqui que vamos agendar um encontro da bancada com o presidente Lula para que possamos restabelecer o diálogo com ele, um movimento importante, blá, blá, blá. Ou seja, né, mostrando publicamente que estão afim da conversa. O presidente Lula decidiu fazer um raio-x dos entraves políticos e administrativos que têm atrapalhado a relação entre o Planalto e a Câmara dos Deputados. A apuração dele, Gustavo Uribe, e também da maravilhosa Tainá Falcão. Chitãozinho e Chororó apurando aqui durante toda a manhã da CNN Brasil. O que nós tivemos, Elisa? Tivemos um reconhecimento de Lula que tem errado na articulação política. Ele não pretende atropelar Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, mas pelo menos fazer um raio-x, localizar quais são os entraves. As bancadas na Câmara dos Deputados apontam 3. Inicialmente, restos a pagar emendas parlamentares que eram devidas e não foram pagas. Você teve uma liberação até agora de apenas 13,6% das emendas previstas neste ano. É muito pouco considerado com o primeiro ano, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Lula tem prometido que agora na primeira quinzena de junho libera mais um montante de 1 bilhão, para que pelo menos haja então o acordo com as bancadas partidárias. Acordos feitos no ano passado para aprovação da PEC do estouro com Bolsa Família de R$600. Segundo entrave, os parlamentares estão receosos porque há muitas obras em seus redutos eleitorais que não são incluídas nos programas do governo. Um deles é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai mudar de nome. Havia uma expectativa dele ser lançado na semana que vem. Não vai mais, segundo alguns integrantes do Palácio do Planalto. Vai ficar para depois do arcabouço fiscal, porque é necessário saber qual é o espaço no orçamento da União para investimentos públicos. E o terceiro ponto, que Zeca Dirceu, líder do PT, disse em entrevista à CNN Brasil ao Novo Dia: viagens ministeriais. Houve pelo menos 2 viagens em que ministros foram inaugurar obras que eram obras que tiveram recursos de emendas parlamentares e não chamaram os autores das emendas parlamentares. E aí os parlamentares ficaram nervosos e ficaram realmente ofendidos com o Palácio do Planalto. Lula, então, pediu um raio-x para todas as pastas ministeriais. Por que não está rolando? Por que não estão liberando as emendas? Por que tem tido burocracias e dificuldades? Segundo ponto, fará uma série de reuniões. MDB deve ser o primeiro partido, inclusive, que Eduardo Braga colocou nas redes sociais, já na semana que vem no Palácio do Alvorada. Depois 2 outros partidos, PSD e União Brasil. O grande problema não é o Senado Federal. A gente viu como foi, por exemplo, a votação da medida provisória da reestruturação ministerial. O problema é a Câmara dos Deputados. E é isso que Lula quer discutir com eventuais mudanças. E aí foi a apuração que a gente trouxe em primeira mão, também com a Tainá Falcão no início do jornal. A possibilidade de eventualmente mudanças nas 2 pastas do União Brasil, caso eles queiram, por enquanto eles não querem, e também a Funasa.